Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui direto dos estúdios do Acadêmico News Roraima. Estamos com uma matéria que tem sido recorrente em muitas provas, a matéria de Direito Civil. Hoje, Direito Civil está comum em concurso para bombeiros, está comum em concurso para carreira policial, tribunais e OAB nem se fala. Então, ao se falar de Direito Civil, hoje tem sido, de fato, uma das matérias muito comuns e cobradas. Beleza? E a gente vai dar início ao nosso curso hoje na parte geral. Mas antes de falar propriamente dito da matéria, queria deixar uma frase aqui, apenas uma reflexão de que o passado não podemos mais mudar, mas o futuro dependerá de nossas escolhas presentes. Então, meus amigos, se você decidiu, se você escolheu essa vida de concurseiro, que não é uma vida fácil, mas certamente vai ser muito gratificante quando você tiver o seu nome entre a lista dos aprovados, vai valer muito a pena. Tá? E todo aquele sacrifício, aquelas noites, dias, horas de estudos, elas vão ficar, de fato, como lembranças positivas. Beleza? Então, vamos seguir, vamos dar início ao nosso curso de Direito Civil na parte geral. Isso mesmo. Parte geral. Então, quando se fala de direito civil, deixe claro o seguinte, é uma das maiores disciplinas que nós temos no ordenamento jurídico. Nós temos 2.046 artigos. Então, se preparar na disciplina de direito civil, você tem que ser cirúrgico de saber qual é o tema que pode ser cobrado na tua prova. E a gente vai dar início aqui na parte de pessoa natural. Isso mesmo. Nós temos no direito civil a parte geral e a parte especial. A parte geral, por sua vez, que é a parte introdutória do direito civil, que temos aqui, que são as pessoas, que são os bens e que são os fatos jurídicos, serão objeto de aulas futuras, tá? A aula de hoje nós vamos dar início à pessoa natural. Professor, mas o que é a pessoa natural? Gente, é simples. Quando se fala de pessoa natural, é isso aqui, ó. É o ser humano. Somos nós. Sabe como o examinador pode cobrar também na tua prova? Ao invés de falar de pessoa natural e ser humano, ele pode falar disso daqui. Ele pode falar que nós temos uma pessoa física. Isso mesmo. Então, pessoa natural, ser humano ou pessoa física é a mesma coisa. Olha esse conceito. É o ser humano com vida, dotado de estrutura biopsicológica. Para a doutrina, é o ente com existência visível. Então, isso tem que estar muito claro na nossa preparação. Pessoa, quando se fala de pessoa, é o ser humano dotado de estrutura. Isso por quê, pessoal? Porque eu não posso confundir pessoa natural com pessoa jurídica e não posso confundir com nascituro. Isso mesmo. A pessoa natural é o ente biopsicológico. É aquele que tem isso daqui, existência, olha só, olha a observação aí para a tua prova. Existência visível. Pessoal, pessoa natural é aquele nascido. Isso mesmo, é aquele ser já nascido. Então, falar de pessoa natural é exatamente isso. Mas nós temos algumas características dessa pessoa natural. E o que as provas cobram acerca dessas características? A chamada personalidade jurídica ou personalidade civil. Então, veja bem, o ser humano, isso mesmo, a pessoa natural, aquele ser que já tem existência visível, a pessoa física, ele tem que ter personalidade jurídica. E o que é personalidade jurídica, professor? Agora, gente, é uma característica da pessoa natural, ou seja, é uma aptidão na órbita civil. Meus amigos, o artigo 1º do Código Civil, ele fala exatamente isso. Toda pessoa é dotada de personalidade civil.
E aí tem um detalhe, tem uma pergunta, tem um questionamento. Quando é que eu vou adquirir a minha personalidade jurídica? Isso mesmo, professor. Quando é que eu posso ser chamado, anote aí, quando é que eu posso ser chamado de sujeito de direitos? Quando é que eu posso ser chamado de sujeito de direitos? Anote aí no seu caderno, anote aí na sua folhinha. Eu posso ser chamado de sujeito de direitos quando eu nascer com vida. Isso mesmo. A personalidade jurídica da pessoa natural, ela tem início quando? Do nascimento com vida. Então, isso são disposições que nós temos no Código Civil, no artigo 1º e no artigo 2º. Mas tem um detalhe, professor, personalidade jurídica, então, é uma característica, é uma aptidão. E eu adquiro essa personalidade jurídica quando? Quando eu nascer com vida. Mas a figura do natimorto, o que é o natimorto? Juridicamente falando, para sua prova, não vamos entrar aqui em questões técnicas da área específica, mas para a prova que cobra a disciplina de direito civil. Quando se fala de natimorto, é aquele ser que já diz que nasce morto. É quando se tem a gestação e o feto vem morto. Pronto, de forma prática é isso. Beleza? Então, o natimorto, vamos aqui colocar, não está errado não. Para a nossa prova, é aquele que nascer morto. Diferente da personalidade jurídica. Que a personalidade jurídica é o quê? Nascer com vida. Você já colocou essa observação aí. Então, personalidade jurídica, nascer com vida. Natimorto é aquele que nasce morto. Isso mesmo, é aquele que nasce sem vida. Mas, para fins de direito civil, o natimorto, ele tem relevância jurídica para a tua prova? Tem. Ele tem relevância jurídica para a tua prova. Veja bem, o natimorto, a ele são assegurados o nome, a sepultura, a imagem. É isso mesmo, gente. Para o natimorto, ele tem direito ao nome. Digamos que a mãe tenha, de fato, tido uma gestação onde se tem todo aquele amor, onde a família criou expectativas. E, infelizmente, por questões de complicação, durante o parto, o nascituro, o feto, nasceu morto. Quando o médico tirou, ele estava... não nasceu com vida, ou seja, não adquiriu personalidade jurídica. E aí, nesse caso, será que a mãe pode fazer o registro do nome desse natimorto? Sim, é possível que a mãe faça o registro. Ela tem direito a uma sepultura digna? Sim, ela tem direito a uma sepultura digna. Ela tem direito de preservar a imagem desse natimorto? Sim, ela tem direito, que são os direitos chamados de direitos personalíssimos. Isso mesmo, meus amigos. Então, olha só o tanto de informação que a gente já teve. Nós temos que a pessoa natural é o ser humano, dotado de personalidade jurídica ou personalidade civil. Mas essa personalidade jurídica ou personalidade civil eu adquiro quando do nascimento com vida. Isso mesmo. Nós vimos a figura do natimorto. O natimorto é aquele que nasce sem vida, que nasceu morto. Infelizmente, não conseguiu ter continuidade. Esse é o natimorto. Mas nós temos aqui no nosso próximo slide uma observação muito importante com a figura do, anota aí, nascituro. Só um minutinho, vamos lá, pronto. A figura do nascituro, isso mesmo. Coloca um detalhe, nascituro é uma coisa, natimorto é outra coisa. Então, professor, falar de natimorto a gente já tem aqui, que é aquele ser que nasce morto. Mas a figura do nascituro, ela tem uma linguagem diferente no artigo 2º. É isso mesmo. O artigo 2º ele fala que a personalidade jurídica da pessoa tem início do nascimento com vida. Mas a lei põe à disposição, põe a salvo
os direitos do nascituro. E aí, como é que fica? O que é o nascituro, gente? Quando se fala de nascituro, um conceitozinho básico, é o ser concebido e não nascido. Professor, o que é nascituro? Pelo amor de Deus, para entender para a prova mais fácil. Gente, é a gestação. Isso mesmo. É aquele ser que já foi concebido, mas ainda não nascido. Isso mesmo, a mulher está gestante, lá ali tem um nascituro. É o ser que foi concebido, mas ainda não nascido. O que a legislação fala a respeito disso? Não estamos falando daquela gestação que se encerrou, que houve o nascimento e ele estava morto. Ali é o natimorto. Nós estamos falando do período em que ele estiver nessa gestação, que ele é chamado de nascituro. E esse período, ele tem muita relevância jurídica para as nossas provas. Isso mesmo. Então, o nascituro é o ser concebido e não nascido, é o que ocorre na gestação. E como é que a prova pode te cobrar isso? Por meio das suas teorias. Isso mesmo. E quando se fala de nascituro, nós temos basicamente 3 teorias. A teoria natalista, a teoria concepcionista e a teoria da personalidade condicional ou condicionada. Lembre-se disso. O nascituro ele tem esse entendimento contraditório, porque o código fala que a personalidade civil ou jurídica você adquire do nascimento com vida, mas a lei coloca essa ressalva do nascituro desde a concepção. E aí? Ele não nasceu, mas ele tem direitos? Como é que fica essa situação? Vamos analisar agora. Falar de nascituro, temos 3 teorias. A teoria da natalista, a teoria concepcionista e da personalidade condicionada. Mas antes da gente falar delas, olha o que traz o artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Exatamente. É aqui que a gente estava falando, desde a concepção. E a lei é clara, gente. Ela fala os direitos do nascituro. Por isso que se criticam alguns autores, dizendo que é uma redação contraditória. Por que é uma redação contraditória? Porque ela vem falando que tem que nascer com vida para adquirir personalidade jurídica. Mas ela diz ao mesmo tempo que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, em que pese nós temos, até coloquei uma observação, que a personalidade começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a concepção. Tudo bem? E aí a gente vai entrar agora especificamente na parte das teorias do nascituro. Isso mesmo, como eu falei anteriormente, nós temos 3 teorias. A teoria natalista, anote aí no seu caderno, anote aí na sua observação. Quem adota essa teoria? O Código Civil. Isso mesmo. O Código Civil, ele traz como referência a teoria natalista. Então, se na tua prova estiver perguntando, segundo o Código Civil, qual é a teoria aplicada ao nascituro? Não tenha medo, meu amigo. Marque teoria natalista. Professor, é uma teoria conservadora, né? Apesar de nós termos um código que foi recentemente, né? A gente fala de 2002, nós tivemos 2 códigos civis, né? Nós tivemos o de 1916 e o de 2002. Apesar de ter tido esse recente em 2002, mas ele trouxe essa ideia conservadora, de que também uma teoria chamada de negativista, né? Por quê? Porque ele nega a personalidade. Exatamente. Para a teoria natalista, o nascituro ele não tem personalidade jurídica. Para a teoria natalista, o que o nascituro tem? Uma mera, anote, uma mera expectativa de direitos. Isso. O nascituro possui apenas uma mera expectativa de direitos. Então, muita coisa pode ser perguntada. A teoria natalista é adotada por quem?
pelo Código Civil. É uma teoria conservadora. Professor, ela tem qual característica? Ela é negativista. Por que ela é negativista? Porque ela nega a personalidade jurídica ao nascituro. Ela diz que o nascituro possui apenas uma expectativa de direitos. Então, olha a observação. Ao nascituro não se reconhecem direitos, pois não possui personalidade jurídica. Então, ele possui o quê? Uma mera expectativa de direitos. Então, mais uma vez, se a tua questão falar segundo o Código Civil, segundo a legislação civil, segundo a legislação aplicada, é a teoria natalista. Marque sem medo de ser feliz. Teoria natalista, também chamada de teoria negativista. Beleza? Tudo tranquilo até aqui? Vamos avançar então para falar sobre a segunda teoria a respeito do nascituro. É a teoria, pessoal, chamada de teoria concepcionista. Vamos lá. Segunda teoria, chamada de teoria concepcionista. Essa sim, ela é chamada pela doutrina de uma teoria moderna. Por que, professor, ela é uma teoria moderna? Porque é uma teoria que traz a evolução, gente. É uma teoria que interpreta de uma forma mais avançada o artigo 2º. Pois, quando diz assim, ó, a personalidade civil começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, está dizendo que o nascituro tem direitos sim. Enquanto ele for nascituro, ele tem direitos reconhecidos. Exatamente. E nós temos várias situações. Aqui até coloquei alguns artigos, só para vocês terem uma ideia que o próprio Código Civil, no artigo 1609, ele traz o reconhecimento de que o nascituro, desde a concepção, ele tem direitos. Olha o que fala o artigo 1609, parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes. Então, é possível o reconhecimento de paternidade até mesmo antes do nascimento. Tá? É possível que se tenha esse procedimento, está previsto no Código Civil. Tem mais. Olha o artigo 1779. Olha o que ele fala. Dar-se-á curador ao nascituro se o pai falecer, estando grávida a mulher e não tendo o poder familiar. Imagine a seguinte situação. A mulher está grávida e, um exemplo, é menor de idade, não tem nenhum representante legal. Um exemplo, é viciada em tóxico. Isso pode cair na tua prova. Como é que vai ficar a situação do nascituro? Vai ter um curador. Professor, mas ele nem nasceu ainda. É, mas a justiça vai determinar um curador com base no artigo 1779. Beleza? O artigo 542, também do Código Civil. A doação, pessoal, está previsto no Código. Nascituro pode sim receber doação. Então, feita ao nascituro. Isso mesmo. O próprio Código Civil, em que pese adotar a teoria natalista, ele traz o reconhecimento em várias de suas passagens acerca da teoria concepcionista, de que, mesmo antes do nascimento, o nascituro tem direitos, e não uma mera expectativa de direitos. Então, valerá sendo aceita pelo seu representante legal. Tem mais uma aqui, gente, ó, ainda no Código Civil, 1798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas. Isso mesmo. Resumindo, meus amigos, a teoria concepcionista é a teoria mais moderna. É a teoria adotada, por exemplo, pela doutrina moderna. É a teoria adotada pela jurisprudência majoritária. Jurisprudência, vou colocar aqui, jurisprudência majoritária. Exatamente. A jurisprudência majoritária, ela traz essa ideia da teoria
concepcionista. Tudo bem? Então, muito cuidado. Teoria concepcionista, ela é aceita pela doutrina moderna e pela jurisprudência majoritária. Por que, professor? Porque pelo próprio código nós já temos passagens onde, antes mesmo do nascimento, o nascituro, já que é não nascido, né, ele já faz jus a direitos. Mas nós temos outros exemplos. Nós temos uma proteção criminal a nascituro. O crime de aborto, exatamente. Ele é uma proteção à mulher gestante. Né? Nós temos os alimentos gravídicos, que a mulher tem que estar gestante para fazer jus aos alimentos gravídicos. Então, tudo isso sustenta a tese e a teoria de que a teoria concepcionista é uma teoria mais moderna. Mas detalhe, se a tua prova falar Código Civil, legislação civil, não tenha medo não. É teoria natalista, ainda que ela seja negacionista, como a gente viu anteriormente. Tudo bem, meus amigos? E aí, por fim, dentro ainda das teorias sobre o nascituro, nós temos a teoria da personalidade condicional. A gente colocou a teoria da personalidade condicional a título meramente ilustrativo, porque as bancas dificilmente vão querer saber o conteúdo dela. É uma teoria diferente, uma teoria estranha, uma terceira teoria. Ela, de fato, podem colocar assim, uma teoria minoritária. A chance do examinador adotá-la numa questão é mínima, mas se cair, você sabe que ela existe. Então, falar de nascituro, tu tem que lembrar que existem 3 teorias. Teoria natalista, que nega qualquer tipo de direito ao nascituro, e sim uma mera expectativa. Teoria concepcionista, adotada pela doutrina e jurisprudência moderna, e a teoria da personalidade condicional, também conhecida como teoria condicionalista ou da personalidade virtual. Quando eu falo que ela é um pouco estranha, me perdoem os autores que a defendem, mas eu falo no sentido de que a própria sustentação dela, a ideia da teoria da personalidade condicional é de que o nascituro, ao nascer, obviamente, adquirir personalidade jurídica, ele precisa comprovar um tempo mínimo de existência para que ele possa, sim, adquirir personalidade jurídica, e não com o nascimento com vida. Então, ele precisaria nascer e demonstrar um mínimo de expectativa de vida, existência, para, sim, ser reconhecida a sua personalidade. Aí ela vai de encontro, porque a natalista disse que é nascer com vida. Lá não fala tempo. Professor, então quer dizer, se o nascituro nascer, abriu o olho, respirou, 2 segundos, fechou, morreu, ele adquiriu personalidade jurídica? Com certeza, porque ele nasceu com vida. E antes, a teoria concepcionista, quando ele estava ainda na fase da gestação? Com certeza, a doutrina e a jurisprudência moderna defendem. Então, estaria submetido, nesse caso, a uma condição suspensiva. Isso mesmo. Ele nasce, aí você pega e diz, não, calma, vamos lá, vamos ver se você vai continuar respirando, se você vai continuar vivendo e tal. Aí a gente te concede personalidade jurídica para a aquisição da personalidade. Então, não é o mero nascimento com vida, porque esse mero nascimento com vida é a teoria natalista. Não é o mero nascimento com vida. Então, o nascituro possui direitos da personalidade, de maneira formal. Adquire ali se demonstrar uma existência de fato. Tudo bem? E aí, chegando ao final dessa nossa primeira parte, dessa nossa primeira aula de direito civil, mais precisamente da parte da pessoa natural, da aquisição da personalidade jurídica e sobre o nascituro, 2 artigos nós falamos hoje, o artigo 1º e o artigo 2º. Na próxima aula, nós vamos falar sobre incapacidade, assunto que teve aí alteração muito grande com o Estatuto dos Portadores de Deficiência, e vamos falar também a respeito da emancipação, tá? Então, próxima aula nós vamos tratar esses 2 temas. Mas hoje, sobre o artigo 1º e 2º, veja só na questão 1. Acerca da personalidade jurídica, ao detalhe, ou personalidade jurídica ou
também chamada de personalidade civil. É a mesma coisa. Não vão ficar na noia da prova ali e dizer, meu Deus, mas o professor falou jurídica. Não, jurídica ou civil é a mesma coisa. Então, acerca da personalidade jurídica, gente, olha o detalhe. À luz da Constituição Federal de 1998 e do, olha quem está aqui, o bonitão, Código Civil. O Código Civil, a personalidade jurídica é um atributo exclusivo das pessoas físicas, não se estendendo às entidades como empresas e associações. Meus amigos, uma pegadinha. Quando a questão diz não se estendendo a entidades como empresas e associações, a questão está falando aqui sobre as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas. E tem um detalhe. Tanto as pessoas naturais como as pessoas jurídicas, elas obrigatoriamente terão que ter personalidade jurídica. Mas tem um detalhe que eu quero que você anote no seu caderno. A personalidade jurídica das pessoas jurídicas, ou seja, uma pessoa jurídica passa a ter existência quando, professor, quando ocorrer o registro do seu ato constitutivo, o registro do seu ato constitutivo no órgão competente. Isso mesmo. Competente. A personalidade jurídica das pessoas jurídicas, elas vão ter início quando? Do registro do seu ato constitutivo no órgão competente. Então, enquanto uma PJ não for registrada no órgão competente, ela não tem personalidade jurídica. Entretanto, anote aqui desse lado, a pessoa natural, isso mesmo, a pessoa natural, ela vai adquirir personalidade jurídica. Quando, meus amigos? Quando é que a pessoa natural, nós, seres humanos, adquirimos personalidade jurídica? Quando? Do nascimento com vida. Isso mesmo. Nascimento com vida. A pessoa natural adquire personalidade jurídica do nascimento com vida. Significa dizer, meus amigos, que a nossa certidão de nascimento, quando o paizinho pega lá aquele atestado de nascido vivo e vai no cartório fazer o registro do seu filho ou da sua filha, ali é um mero ato declaratório. A natureza jurídica do registro de nascimento é um ato declaratório. Já o registro do ato constitutivo da PJ, já diz o nome, é um ato constitutivo. Então, aqui a personalidade jurídica se adquire quando? Do nascimento com vida. Aqui na pessoa natural, a personalidade jurídica se adquire quando? Do nascimento. Oh, perdão. Vamos lá, voltando. A personalidade jurídica das pessoas jurídicas, elas serão adquiridas quando? Do registro do seu ato constitutivo no órgão competente. Já a personalidade jurídica das pessoas naturais, ela vai ter início quando? Do nascimento com vida. E aí você coloca como uma última observação que o registro de nascimento, de novo, o registro de nascimento tem natureza, anote, natureza declaratória e não constitutiva, igual das pessoas jurídicas. Então, voltando para a questão, a personalidade jurídica é um atributo exclusivo das pessoas físicas? Errado.
tanto pessoa física quanto pessoa jurídica tem personalidade jurídica. Então, a primeira questão, ela está errada. Beleza? Vamos para mais uma. Segunda questão. À luz das disposições de quem, gente? Do Código Civil sobre as pessoas naturais e jurídicas, julgue o item. A personalidade civil da pessoa começa com a concepção do nascituro. Eita, e agora? É possível nós termos a personalidade jurídica reconhecida desde a concepção do nascituro? É sim. Essa daqui é uma teoria, como nós vimos anteriormente. Só que é uma teoria reconhecida pela doutrina e jurisprudência, doutrina e jurisprudência, olha só, moderna, doutrina e jurisprudência moderna. E segundo o Código Civil, a personalidade civil da pessoa começa quando, gente? Do nascimento com vida. E esse nascimento com vida é definido ou reconhecido pela teoria natalista. Então, voltando para a questão, à luz das disposições do Código Civil sobre as pessoas naturais e jurídicas, julgue o item. A personalidade civil da pessoa, segundo o Código Civil, começa com a concepção do nascituro? Errada. Segundo o Código Civil, a personalidade jurídica começa com o nascimento com vida. Teoria natalista. Beleza, meus amigos? Então, um forte abraço, muito obrigado e faça bom proveito, revise, estude. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço, até mais!